Vamos dar sequência ao programa de hoje? Olha só, a gente vai falar agora sobre o novo decreto que define a cidadania italiana, tá? Divulgada aí na última sexta-feira, 28 de março, de 2025. Última sexta-feira não, divulgada na sexta-feira, dia 28 de março, de 2025. A nova lei limita o reconhecimento da cidadania italiana a apenas 2 gerações. Isso significa que apenas filhos e netos de italianos poderão obter o documento. Antes dessa mudança, não havia, tá, gente, limite de gerações para o reconhecimento aí da cidadania italiana, permitindo que bisnetos, trinetos e outros descendentes solicitassem a cidadania, e dessem, comprovassem como parentesco, tá? E esse assunto, gente, tá polêmico, tem muita gente contestando e por isso nós convidamos um especialista, tá? Quem vai conversar com a gente, esclarecer tudo o que mudou é o advogado especializado em cidadania europeia, Fábio Diopo. A nossa conexão com o Fábio é pela internet. Bem-vindo ao Fala Minas, Fábio. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui falando de um assunto de tanta importância e tão polêmico hoje em dia, A gente tem aí, quase 15 dias, que essa lei foi alterada, e de lá para cá muito tem se falado, que antes os descendentes poderiam recorrer, pedir, solicitar esse documento aí de cidadão italiano. Hoje não, Hoje só 2 gerações. Explica um pouquinho dessa principal mudança. Legal. Importante realmente a gente poder ter essa oportunidade de trazer muita transparência a tantas informações que chegam muitas vezes com sensacionalismo e de forma desencontrada. As pessoas estão realmente sem saber exatamente como pensar sobre isso, achando que a cidadania italiana acabou e aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de pedir o reconhecimento não teriam mais uma oportunidade daqui para frente. Mas vamos entender alguns pontos que são muito importantes. Primeiro que a gente tem que saber que a cidadania italiana ela é fundamentada pelo princípio de sangue, que é o iuris sanguinis. Isso é um fundamento que está no artigo 1º da Lei 9.1 de 1992 e também é um princípio constitucional. Ou seja, italiano é aquele que nasce numa família italiana, ou seja, tem um sangue italiano. E a cidadania italiana, o processo de cidadania, você precisa, para ter direito ao reconhecimento, comprovar que você tem um grau de parentesco direto com o italiano da sua família. E como você bem disse lá no início, as regras não existe limite de gerações. Isso foi até o decreto, não existe limite de gerações. Então, se você tem um bisavô, um trisavô, tetravô, que seja italiano e você consiga ter um laço documental comprovando essa descendência, você pode fazer o reconhecimento da cidadania. Bom, o que o decreto diz? O decreto ele diz o seguinte, então ele traz essa limitação, onde o reconhecimento traria uma limitação geracional, onde somente os filhos e netos de italianos, e esse italiano, esse pai ou mãe ou esse avô ou avó, teria que ter nascido na Itália. Então você tem que ser filho ou neto de italiano nascido na Itália. Ele também traz uma questão de relação cultural, proficiência no italiano, enfim. Mas aqui é importante a gente tratar sobre a inconstitucionalidade e injuricidades deste decreto. Primeira coisa que a gente tem que entender que o decreto, o pronunciamento do ministro Tajani, quem propôs o decreto, ele fez o pronunciamento no dia 28. E ele dizia que quem manifestou o seu direito até a meia-noite, 23h59 do dia 28, não seria atingido por este decreto. E aqueles que não manifestaram ou manifestarem o seu desejo do reconhecimento da cidadania a partir do dia 29, então estariam dentro das novas regras. Veja só, a pessoa dorme italiano num dia e nasce no outro dia sem esse direito. Esse decreto, dessa maneira, desrespeita de forma completa o direito adquirido. E o que é o direito adquirido? É um direito que a pessoa adquire em algum momento e espaço do tempo. Ele é um direito que ele é imprescritível e ele na verdade, é impessoalidade, ou seja, você não perde este direito. Que o direito adquirido é uma questão no ordenamento jurídico mundial que você não pode perder. Uma vez que você adquire, você não pode ter uma lei que posteriormente retroaja, tirando esse direito. Afonso de Almeida Reutemann. Ele é o que todo mundo chama de príncipe encantado. Eu nunca tinha gostado.
A gente entende que quando a gente entra com um processo de cidadania, é um direito que a pessoa adquire em algum momento e espaço do tempo. Ele é um direito que ele é imprescritível e ele na verdade, é impessoalidade, ou seja, você não perde este direito. Que o direito adquirido é uma questão no ordenamento jurídico mundial que você não pode perder. Uma vez que você adquire, você não pode ter uma lei que posteriormente retroaja tirando esse direito. A gente entende que quando a gente entra com um processo de cidadania italiana, nós não estamos, o governo italiano não está concedendo nada para nós. Ele está fazendo um reconhecimento de um direito. Algumas pessoas perguntam, tá bom, doutor, mas eu não manifestei o meu direito até agora. Este decreto, então, tirou o meu direito. Não. Até o momento, você tem uma pretensão de um direito que você manifesta através do processo. E esse é um processo voluntário, onde você faz a apresentação de documentos e aí, através do juiz, representando o Estado, ele faz a conferência desses documentos, verificando que existe esse grau de parentesco, que você atendeu os requisitos que estão estabelecidos pela lei, ele faz o reconhecimento. Então, veja que não é uma concessão, ele não está nos fazendo qualquer favor. Então, o reconhecimento, ele é um direito já adquirido. Em qual momento que a gente adquire esse direito? Quando que esse direito, ele realmente ele se consolida? É com o nosso nascimento, a partir do momento que a gente comprova que nasceu numa família italiana. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê de inconstitucionalidade, porque você tira um direito que já é existente, né? E aí, Fábio, muita gente tem dúvida também, né? Quem estava já com esse processo em andamento, né, não vai ter esse direito cessado, né? Independente se é neto, bisneto, trineto, né? Isso vai continuar correndo? Exatamente. O próprio decreto diz isso. Se você manifestou a sua pretensão do direito até o dia 28, não estará abarcado pelas novas regras do decreto. Então, aqueles que já têm um processo de cidadania, mas veja só, processo através da via judicial. Aqueles que já tinham feito a sua inscrição através do consulado, porque, veja, nós temos 3 vias para o reconhecimento da cidadania. Tínhamos, né? Via consular, a via administrativa, aquela que a pessoa vai comprovar a residência na Itália, e a via judicial. A via administrativa e via consular, neste momento, não existe mais devido ao decreto. Então, está suspenso esses serviços através dessas 2 vias. Apenas ainda prevalece a via judicial. Então, aquela pessoa que deu entrada no consulado, que normalmente demora 10 anos para ser convocado, enquanto essas pessoas que já estavam aguardando na fila, estão em processo suspenso, elas perderam essa inscrição. Não existe uma previsão de retomada. E aqueles que foram para a Itália estão aguardando o processo, agora com o decreto também está suspenso, ou seja, as pessoas não sabem o que fazer, porque estão lá, não sabem se esperam ou se volta para o Brasil, porque realmente a tendência é que se voltar, o processo deve ser reiniciado do início. Então, a via judicial hoje é a única via que permite que você ainda pleiteie este direito, porque a via judicial é a única que tem a possibilidade de você fazer qualquer tipo de pedido, mesmo diante de uma inconstitucionalidade, principalmente diante de uma inconstitucionalidade que a gente encontra neste decreto. E o que será, né? Eu tô parando para pensar agora, né? O que será que passou, né, na cabeça aí de quem quis mudar essas regras? Qual que é, né? O que eles estão ganhando com isso, né? Porque dá a impressão que eles não querem que o número da população italiana, né, espalhada pelo mundo, que cresça, né? Essa é a impressão que eu tenho. Extremamente contraditório, né? Você vê a Itália, que é um país num recesso demográfico gigante. Tem várias... Enquanto eles vão com um decreto desse, tentando restringir o direito de muitos ítalos brasileiros, você vê muitas comunes, são as cidades na Itália, fazendo projetos de incentivo para repopularizar essas regiões. Muitas escolas estão sendo fechadas, serviços públicos sendo fechados, porque não tem mais ali a função social que ela deveria exercer, porque não existe mais uma população suficiente para ter esse tipo de serviço aberto. Então, a gente vê esses incentivos de casas por €1, algumas regiões pagando até 150 mil euros no ano para a pessoa morar nessa cidade, justamente porque a gente vê esse recesso demográfico. A Itália está envelhecendo cada vez mais.
os jovens que moram nessas pequenas cidades, essas pequenas comunes, ao completarem o seu grau ali, o ensino complementar, elas, ao irem para uma universidade, elas acabam indo para as grandes cidades na Itália ou até mesmo saindo do país, porque justamente não têm oportunidade de trabalho, de estudo, né, nessas pequenas cidades. Então é muito contramão a isso que está acontecendo. E uma outra coisa que nos deixa muito triste ao ver esse tipo de movimento lá na Itália é porque na época da imigração, a Itália passava por uma recessão muito grande e o Brasil abriu os braços, receberam essa quantidade de imigrantes que aqui fizeram as suas vidas, estabeleceram residência, construíram as vidas, deixaram um legado de cultura para as futuras gerações. Eu sou um italiano reconhecido, meu bisavô é um imigrante que veio para cá, construiu a vida dele e deixou muita coisa para nós hoje, para essas gerações. E agora que o Brasil está num momento de mais dificuldade econômica, eles querem fechar as portas para a gente. Ou seja, ao invés de eles ficarem fazendo incentivos, como agora, por exemplo, eles estão querendo diminuir de 10 anos para 5 anos a possibilidade de a pessoa pedir residência e para os imigrantes que estão clandestinos lá. Aí a gente vê, e assim, quero que vocês entendam, não é xenofobia, enfim, mas a gente vê a Itália sendo invadida por indianos, muçulmanos, e tá tudo bem, mas a gente vê que esse tipo de povo, eles respeitam tanto a religião, a cultura deles, que eles não se dobram, eles não cedem à cultura do país na qual eles estão morando. Enquanto que nós aqui na Itália, eu digo que no Brasil existe uma Itália fora da Itália. Nós coisa para nós hoje, para essas gerações. E agora que o Brasil está num momento de mais dificuldade econômica, eles querem fechar as portas para a gente. Ou seja, ao invés de eles ficarem fazendo incentivos, como agora, por exemplo, eles estão querendo diminuir de 10 anos para 5 anos a possibilidade de a pessoa pedir residência e para os imigrantes que estão clandestinos lá. Aí a gente vê, e assim, quero que vocês entendam, não é xenofobia, enfim, mas a gente vê a Itália sendo invadida por indianos, muçulmanos, e tá tudo bem, mas a gente vê que esse tipo de povo, eles respeitam tanto a religião, a cultura deles, que eles não se dobram, eles não cedem à cultura do país na qual eles estão morando. Enquanto que nós aqui na Itália, eu digo que no Brasil existe uma Itália fora da Itália. Nós respiramos a cultura italiana. Eu mesmo cresci num bairro que é a Moca, para alguns que conhecem São Paulo, o bairro da Moca. Lá existem festas culturais, existem restaurantes tradicionais, inclusive um dialeto específico da Moca, que é muito italiano, né? Então a gente defende realmente essa cultura italiana e, enquanto isso, a gente vê eles aqui não reconhecendo isso, né? Olha, Fábio, a gente sabe que esse decreto, né, ele é provisório, a gente torce, né, para que ele seja sim alterado, porque isso trouxe, né, muita polêmica, muitos rumores aí, muito alerta, né, entre as pessoas que estão em busca aí, né, dessa cidadania italiana. E a gente vai acompanhando aí, eu vou manter contato com vocês, viu, para a gente se informar se houve alguma alteração ou não, viu, Fábio? Porque a gente torce, né, para que melhoras nesse decreto aconteçam. Sim, sim. Importante isso. O decreto, primeiro, uma outra questão que a gente discute muito é como foi utilizado o decreto, um diploma legislativo que foi usado de maneira errada. Primeiro que o decreto ele é semelhante a uma medida provisória no Brasil, e a utilização correta dele é em casos de urgência. Nesse caso, qual é a urgência a gente modificar uma lei que já tem 33 anos? Vou dar um exemplo aqui. Um momento histórico que foi utilizado o decreto na Itália e medida provisória no Brasil no mesmo tempo foi a Covid. Nós estávamos diante de uma situação extraordinária de urgência realmente. Então, o decreto ele não serviria para trazer qualquer regulamentação ou alteração da lei que traz o reconhecimento da cidadania italiana. Então, esse também é um outro erro. E uma outra coisa que é a irretroatividade. Qualquer lei que venha posterior a uma já existente, ela não pode retroagir para tirar um direito que já existe. E é isso que eles estão fazendo, eles estão tirando um direito que já existe desde o nascimento das pessoas. Esse decreto, ele tem aí, por isso que ele chama-se, ele é um decreto que tem semelhante ao Brasil, a medida provisória, porque ele tem um período provisório, ou seja, ele tem uma vacância de 60 dias, e durante esses 60 dias ele vai ser votado pelo parlamento, onde o parlamento pode referendar, aprovar, pode reprovar, né, esse não referendar, ou então referendar com modificações.
né? Então, eu acredito muito que deve ser referendado com certas modificações, porque da maneira que está, ele é inconstitucional. E se mesmo assim ele for aprovado, é importante que as pessoas entendam. Uma coisa é a política, outra coisa é a justiça na Itália. Se ele for aprovado pela política da Itália, da maneira que está, inconstitucional, com injuricidades, nós temos aí a nossa Suprema Corte na Itália, que é a terceira instância, semelhante ao Brasil, que tomará uma decisão sobre a inconstitucionalidade ou não deste decreto. E aqui uma notícia muito boa é que a gente sabe que a Corte Constitucional Itália não é politizada, né? E já vimos várias decisões anteriores onde eles reconheceram realmente a constitucionalidade do artigo 1º, onde traz o reconhecimento através do princípio iuris sanguis, ou seja, do jeito que está a lei. Então a gente tem muita esperança realmente, e eu como advogado acredito, ainda tenho que acreditar na justiça, e acredito muito na justiça italiana, principalmente na Suprema Corte, de que eles vão derrubar esse decreto. Olha, Fábio, a gente vai mantendo contato então, viu? Porque você vai me atualizar, vai atualizar o Fala Minas aqui, tá bom? Fábio, muito obrigada, uma ótima semana para você. Eu que agradeço pela oportunidade e uma ótima semana, igualmente. Um abraço.